Olá, Clube da Insônia! Você conhece os mímicos? Eles imitam vozes, rostos, até os passos de quem você ama. Mas não são humanos. Eles são entidades que observam e se disfarçam, esperando a hora certa para enganar você. Hoje no Torvo eu vou contar alguns relatos reais de pessoas que viram algo que parecia familiar, mas não era. Eu sou a Nina e esse é o canal Torvo. Meu pior medo: encontrar um mímico. Eu e a minha filha, Olivia, moramos em uma cidade pequena em Dakota do Sul. Ela vai para casa do pai todo fim de semana. Sai toda sexta à tarde e volta no domingo à noite. Então, normalmente, ela já foi quando eu chego do trabalho na sexta. Nessa sexta em particular, quando eu estacionei na entrada de casa, olhei para a janela do quarto dela e percebi que a luz ainda estava acesa. Achei que ela tinha esquecido acesa antes de sair. Sei lá. Entrei em casa e ouvi barulhos vindo do andar de cima. Ah, ela ainda está em casa. Sussurrei pra mim mesma. Subi as escadas, bati na porta do quarto dela e comecei a abrir devagar. Seu pai não vai te buscar esse fim de semana? Não, eu disse a ele que queria ficar. Ela respondeu olhando para o diário. Ótimo, vou fazer o jantar e a gente pode ver um filme se quiser. Houve uma longa pausa antes dela responder. Quero. Fechei a porta e achei que ela estava agindo meio estranha. Geralmente ela fala pelos cotovelos. Mandei uma mensagem pro pai dela perguntando se eles brigaram ou discutiram por algum motivo, que a fez não querer ir com ele nesse fim de semana. Desci e comecei a preparar o jantar. Enquanto a comida cozinhava, fui organizando umas coisas pela casa. E percebi que a mochila e o casaco da Olivia não estavam pendurados no lugar de sempre, onde a gente deixa quando chega em casa. Pensei que talvez ela tivesse levado tudo pro quarto. Nada demais. Fui até a sala e vi a Olivia sentada no sofá, de costas para mim. Nem ouvi ela descer as escadas. Levei um susto, principalmente porque ela só estava sentada ali, sem o celular, o que é muito estranho, e com a TV desligada. Fui até a cozinha e conferi a comida. Gritei pedindo para ela escolher um filme pra gente ver. Quando voltei para a sala para ver qual filme ela tinha escolhido, para minha surpresa, a TV continuava desligada, e ela ainda estava ali, imóvel. Olivia, você não me ouviu? Peguei o controle e escolhi eu mesmo um filme. Escolhi Invocação do Mal. Adoro a Vera Farmiga. Peguei nossos pratos e, quando fui sentar no sofá, ouvi uma notificação vindo do meu celular, que estava na cozinha. Falei pra ela que já voltava. Fui até lá e era uma mensagem do pai dela. Depois de ler, meu corpo congelou. Tive calafrios de verdade. Ele escreveu: Como assim? Eu peguei a Olivia na escola e estamos jantando com a avó dela agora. Fiquei em choque. Travei. Respirei fundo e fui andando bem devagar em direção à sala, espiando para ver se aquilo ainda estava sentado no sofá. E estava. Continuava ali, completamente imóvel, olhando para frente, mas de costas para mim. Eu nem cheguei a ver o rosto da Olivia desde que cheguei em casa, como se aquilo estivesse evitando me encarar o tempo todo. Voltei para a cozinha. Eu não sabia o que fazer. Eu estava completamente apavorada, mas eu precisava voltar lá. Minhas chaves estavam na sala. Respirei fundo e juntei coragem para sair andando como se estivesse tudo normal. Mas aquilo tinha sumido. Não sei porquê, mas gritei. Oi, Olivia? Meu instinto humano idiota e confuso. E então ouvi a voz dela vindo do andar de cima, igualzinho à voz da minha filha. Disse: Mãe, tô aqui em cima, preciso da sua ajuda. Com a voz mais sinistra que eu já ouvi. Nem ferrando. Peguei minhas chaves e saí correndo da casa. Eu tremia tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Deus, como eu queria que meu carro tivesse partida por botão nesse momento. Quando dei ré e saí da garagem, olhei para casa e aquilo estava na janela do quarto da Olivia acenando para mim. Sem rosto. Eu mal conseguia respirar. Nunca dirigi tão rápido na minha vida. Cerca de 15 anos atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos, eu estava colocando eles para dormir uma noite e meu filho estava determinado a usar o pijama favorito dele, aquele vermelho com um carro de corrida. Eu fiquei feliz em atender, ajudei ele a se trocar e o coloquei na cama. Depois, me sentei à mesa da cozinha com uma amiga que tinha vindo me visitar, para bater papo e colocar a conversa em dia. Do jeito que meu apartamento era montado, dava para ver a porta do quarto das crianças da mesa da cozinha. A gente estava lá conversando há um tempo quando, de repente, fomos interrompidos pelo som do meu filho gritando. Nós duas viramos para a porta do quarto e vimos meu filho ali, chorando alto, desesperado.
Só que ele estava usando um pijama verde com aviõezinhos. Na hora, tudo dentro de mim gritou que aquilo estava errado. Os pelos da nuca se arrepiaram e um calafrio percorreu meu corpo. Minha amiga e eu nos encaramos em silêncio por alguns segundos. As duas sabiam. Meu filho ainda não sabia trocar de roupa sozinho. Quando olhamos de novo para a porta, ele tinha sumido. Corremos para o quarto e encontramos ele lá, dormindo tranquilo, bem coberto com o pijama vermelho do carro de corrida. Minha amiga me perguntou se eu também tinha visto ele na porta, usando o pijama verde com aviões. E eu confirmei que sim. Ela entrou em pânico e foi embora. Eu dormi no chão do quarto das crianças aquela noite, só para garantir que nada de estranho acontecesse com eles. Até hoje a gente ainda fala sobre isso. Foi uma das coisas mais bizarras que já me aconteceram. Meu filho, claro, não lembra de nada disso, mas adora ouvir a história de como o sósia dele assustou a gente pra valer. Só posso supor que o que eu e a minha mãe vimos naquela noite foi um doppelganger. Antes de começar, vale dizer que meu pai costumava trabalhar à noite. Enfim, eu tinha por volta de 6 ou 7 anos e morava com a minha mãe e meu pai em uma casa geminada, até minha mãe falecer menos de 2 meses depois desse acontecimento. Numa noite como qualquer outra, a minha mãe estava na cozinha me servindo leite, como sempre fazia antes da escola. Eu estava relaxando, já me preparando para o dia seguinte. Nada naquela noite parecia fora do normal. Eu só estava ali, esperando minha mãe terminar, olhando para a sala bem à minha frente, observando as coisas ao redor distraído. Foi então que, em uma dessas viradas de cabeça, eu vi meu pai parado na frente da porta do armário da sala. Não me assustei de imediato, porque achei mesmo que fosse ele. Mas, pensando hoje, foi completamente silencioso. A gente morava numa casa antiga, e o chão e as portas rangiam muito. Era impossível alguém se mover ali sem fazer barulho. Com o silêncio que estava, qualquer passo teria sido notado. O que mais me assustou, na verdade, foi que meu pai, entre aspas, estava apenas parado, olhando fixamente para mim e para minha mãe do outro lado da sala, sem se mover, sem piscar, sem dizer nada. No começo, eu ainda achava que era o meu pai mesmo, mas quanto mais tempo aquilo ficava ali, imóvel e me encarando, mais apavorado eu ficava. Foi então que comecei a reparar nos olhos. Eles estavam abertos demais, mas ao mesmo tempo pequenos, de um jeito errado. Algo naquele rosto parecia completamente fora do lugar. Lembro que comecei a piscar, a esfregar os olhos, achando que estava vendo coisas. Mas não, aquilo continuava parado ali, olhando. Ficou assim por mais ou menos 1 minuto, até que pisquei mais uma vez e desapareceu, sem som algum. Não tinha como aquilo ter se movido rápido daquele jeito, sem fazer nenhum barulho. A explicação, se fosse uma pessoa real, é que teria batido a porta com força atrás de si, o que com certeza teria ecoado pela casa. Eu fiquei em pânico. Olhei para minha mãe tentando ver se ela tinha visto também. Mas como ela não disse nada, eu também fiquei quieto. E passei anos achando que tinha sido só imaginação minha. Até que alguns anos atrás, contei essa história pro meu pai. E ele me revelou que minha mãe também tinha visto. Mas por causa dos problemas de saúde mental dela na época, e porque eu não tinha comentado nada com ninguém, ele achou que fosse só uma alucinação dela. E deixou pra lá. Nunca mais vivi nada parecido depois disso. Mas foi por causa desse episódio que eu passei anos dormindo com a luz acesa. Antes disso, eu não tinha medo do escuro. Não acreditava em fantasmas, nem entendia o que era a morte. Não tinha contato com religião ou com nada do tipo. Mas depois daquele dia, toda noite até o dia em que nos mudamos, eu morria de medo de dormir no meu quarto. Já vi e ouvi algumas coisas estranhas. Não são exatamente de arrepiar para todo mundo, mas para mim foram bem assustadoras. Uma vez meu pai me acordou sacudindo meu ombro e me dizendo, num tom super urgente, um tom que raramente ele usava, para eu levantar. Eu não cheguei nem a virar para encarar ele, só ouvi os passos pesados se afastando e acabei voltando a dormir. Depois acordei em pânico achando que tinha perdido algum compromisso ou que algo importante tinha acontecido, mas meu pai disse que nem tinha saído do quarto naquela noite. A segunda vez foi ainda mais estranha. Acordei com aquela sensação bizarra de estar sendo observada. Abri os olhos e olhei para a porta do banheiro e vi meu irmão parado ali me encarando. Ele se aproximou da cama muito devagar, de um jeito esquisito. Me sentei e disse para ele voltar para a cama, mas ele parecia nem registrar o que eu estava dizendo. Ofereci para levar ele de volta para o quarto, mas ele continuou parado, me olhando. A gente ficou nesse duelo de olhares por um tempo, sem dizer nada.
Depois de um tempinho, ele saiu andando naquele mesmo passo lento. E eu, exausta, acabei voltando a dormir. Perguntei sobre isso de manhã, e a resposta foi que ele nunca saiu do quarto. Aquela casa era horrível. Eu mal conseguia dormir enquanto morava lá. Era barulhenta o tempo todo, e toda noite parecia trazer alguma coisa diferente. Sempre que eu conseguia pregar os olhos, algo me acordava de sobressalto. A última coisa estranha que eu me lembro foi quando ouvi minha irmã chegando em casa. A porta da frente se abriu com força, bateu, e ela gritou lá de baixo dizendo que tinha chegado. A gente ouviu os passos dela descendo a escada. Minha mãe e eu nos entreolhamos, e eu fui até a porta para cumprimentar ela, mas procurei por todo lado. A casa estava vazia, silenciosa. A porta nunca mais se abriu, e todas as pessoas que estavam em casa naquele momento estavam no andar de cima. A gente até mandou mensagem para minha irmã, e para minha irmã mais velha também. Nenhuma das duas estava em casa, e nenhuma delas tinha voltado naquela noite. Sinceramente, até hoje eu queria saber o que foi que abriu aquela porta, porque todo mundo na casa ouviu. Então dessa vez eu sei que não foi alucinação por falta de sono. Coisas estranhas demais. As duas primeiras aconteceram na casa da minha avó, onde uma pessoa tinha falecido. E a última foi na nossa antiga casa. Esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu like assombroso para fortalecer o canal, se inscreva para fazer parte do Clube da Insônia, ative o sininho para não perder nada e até o próximo vídeo.